Hoje eu estou aqui para te falar do que acontece dentro do seu cérebro quando você aprende uma língua estrangeira. Eu diria que 2026, o mundo do jeito que está hoje, a situação do jeito que está, uma das coisas mais importantes e uma das melhores coisas que você poderia fazer para você mesmo, para fazer o bem para você mesmo, é aprender uma língua estrangeira. Eu poderia dizer, começar falando da importância de falar inglês, o quanto é importante você falar a língua mundial para você não se comunicar só com as pessoas do seu país e poder se comunicar com pessoas de todos os países do mundo. A importância crucial do inglês. Eu poderia ficar falando disso aqui o tempo todo, mas eu acho que isso já está muito batido, todo mundo já sabe a importância. Muita gente chega para mim desesperado que foi meu aluno ou tentou ser meu aluno lá no passado, e aí viu a real importância daquilo, quer dizer, situações na vida onde a pessoa perdeu oportunidades de ganhar dinheiro, de conectar com pessoas, de fazer muito bons negócios ali, porque não falava inglês, e agora a pessoa volta desesperada, triste por ter perdido a oportunidade, e volta querendo falar inglês, e tudo bem, e isso acontece, a gente sabe, eu não preciso ficar aqui falando da importância de falar outra língua, mas na parte mental, na parte cerebral, a importância em 2026 é crucial de você falar outra língua. A gente vive num momento em que existe uma guerra acontecendo. Eu não vou entrar no mérito se é no mundo espiritual ou se é no mundo material, mas a guerra está acontecendo no sentido de manter as nossas atenções presas, manter as nossas atenções distraídas. Se você o pouco que você consegue analisar das redes sociais, da situação do dia, do mundo que está hoje em dia, você vai ver que o que eu estou falando faz sentido. Então, ao você ter um objetivo, um projeto de falar uma língua estrangeira, esse é um dos melhores exercícios que você pode fazer para deixar a sua mente saudável, o seu cérebro saudável, tá bom? Atingir fluência numa língua estrangeira, ou seja, falar bem uma língua, a ponto de você conseguir entender e conversar e se comunicar e fazer aquela língua ser parte da sua vida, não é uma coisa fácil. Eu não vou falar aqui que é fácil você aprender outra língua, porque isso não é verdade. Tá? Isso é uma coisa, isso é uma não verdade. Você vai aprender inglês rápido, aprenda inglês rápido. As pessoas colocam isso, né, para vender, até eu coloco isso no marketing, sim, aprenda línguas rápido. Na verdade, você fazendo o método natural que eu uso, você aprende mais rápido do que numa escola convencional, numa escola tradicional. Eu sei porque eu já passei por quase todas e sabendo disso, eu trabalho com método natural, o que desenvolve a fluência da pessoa de forma muito mais rápida. Mas a fluência mesma, o domínio total que vem com muita prática, muita repetição, muita conversa, muito estudo, quer dizer, você estuda a língua, sim, eu não sou contra estudar a língua como matéria de escola, eu só acho que você vai estudar uma língua depois que você está fluente nela, como nós, como fomos para a escola estudar português, nós já falávamos português, então a ordem é você desenvolver a sua habilidade, a sua capacidade de se comunicar na língua primeiro, depois você estuda língua na matéria de escola e vai fazer muito mais sentido você estudar algo depois de você já saber usar aquilo. Né? Você vai fazer muito mais sentido você estudar sobre o carro depois de já saber dirigir o carro. Mas uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua vida é aprender uma nova língua, porque isso vai fazer um trabalho mental incrível. Isso vai ser um trabalho cerebral muito, muito bom para você. Então, tem o processo de falar uma língua que envolve várias capacidades aí para você realmente atingir um certo grau de fluência numa língua, até vamos dizer que a fluência é a faixa preta, né, de uma arte marcial. Para você chegar, para você avançar ali, para você ter um grau legal de fluência, você vai ter que vencer vários aspectos na sua vida. Aspectos de comprometimento, aspecto de disciplina, aspecto de vencer o cansaço, vencer o desconforto, vencer a não vontade ou a vontade de não treinar, de não praticar, de ficar sentado no sofá procrastinando. Todas essas são coisas que você tem que vencer nesse processo de aquisição de uma língua estrangeira, de fluência em uma língua estrangeira. Então, são todos aspectos muito bons para a sua vida como um todo,
tudo que você quiser conseguir na sua vida, tudo que é bom na sua vida demora um tempo. Nada que é bom vem rápido, tá? E assim, você pode querer dizer que coisas boas vêm rápido. Não vem. Se vem rápido, é muito provável que não seja bom. Então, tudo que é de bom exige um processo. Você vai ter que percorrer um processo, você vai ter que percorrer um caminho para você atingir um nível satisfatório naquilo que você se propôs a fazer. E para falar uma língua, você vai ter que percorrer um caminho também muito engrandecedor. É muito engrandecedor todo o processo para você aprender uma língua estrangeira. Então, você vai ter que vencer procrastinação, vencer a vontade de não treinar, desenvolver disciplina, desenvolver novos hábitos, pensar em uma língua diferente. Você vai pensar de uma forma que você nunca pensou na sua vida. Quem falou português até hoje, pega uma pessoa que tem 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, se ela tem 30 anos, ela só fala português, ela passou 30 anos da vida dela pensando em português. E agora, ao aprender outra língua, vamos dizer o inglês, ela vai ter que começar a pensar de uma outra forma, porque a língua falada nada mais é do que a manifestação tridimensional de algo que está em outro lugar, de um pensamento, e esse pensamento você precisa primeiro pensar na língua, você primeiro pensa na língua, e em seguida você manifesta na linguagem falada, na linguagem física, na manifestação tridimensional de um pensamento. Então, esse processo é muito enriquecedor. Esse processo te abre portas. Falar inglês te abre portas. Até parece meio clichê falar isso, porque eu não. Por incrível que pareça, ainda tem gente que não entende ou não dá a real importância ou não se deu conta ainda que é preciso falar inglês, muito menos outras línguas, né? Então, assim, o processo mental, o processo cerebral de você desenvolver fluência numa língua estrangeira é muito enriquecedor para você como pessoa, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento mental. A sua mente vai ficar mais poderosa ao você desenvolver fluência em outra língua. O seu cérebro vai ficar mais poderoso, você vai ter mais capacidades cerebrais. As suas capacidades cognitivas melhoram ao você desenvolver fluência em outra língua. Tá? Então, como eu já estive em várias escolas, vários métodos, tanto como aluno, tanto como professor, já dei aula em várias escolas. Eu sei que o melhor para você aprender uma língua estrangeira se chama método natural, tá? Muita coisa a Matrix nos ensinou que com o tempo, com a vida, com as experiências, a gente está percebendo que não faz sentido, tá? O método tradicional de ensino de idiomas, vamos pegar do Brasil para a gente falar do Brasil, mas isso acontece em outros países também, tá? É uma coisa global, é uma coisa mundial. Eu já estive em outros países, já estudei em outros países, eu sei o que eu estou falando. Então, aquele método tradicional de matéria de escola, apostila, prova, decoreba, qualquer tipo de memorização, decoreba, qualquer tipo de regra, aprender gramática, tudo isso não faz muito sentido, não faz muito sentido para você desenvolver fluência, que é o que você quer. O que as pessoas querem é desenvolver fluência numa língua estrangeira. O que é fluência? É a capacidade de se comunicar, de entender bem, de transmitir mensagens, de entender mensagens de forma clara, de forma natural, tá? De uma forma que seja harmônica. Então, assim, para você desenvolver essa habilidade, você precisa treinar, você precisa de treino. Uma habilidade só se desenvolve com treino. Da mesma forma que se você quiser aprender a dirigir um carro, não é estudando o carro que você consegue. Tá? Você pode até estudar o carro depois que você sabe dirigir, você pode estudar o carro se você quiser, mas você não precisa saber tudo sobre o carro. Você precisa saber o básico. E sabendo o básico, você desenvolve, você aprende com o básico sobre o carro ao desenvolver a sua habilidade de usar aquela ferramenta, de usar aquele carro. Então, ao você desenvolver fluência, habilidade de se comunicar em uma língua, você vai
obrigatoriamente aprendendo as principais estruturas gramaticais daquela língua. Tá? Depois que você já está acostumado com aquilo, a conversar, já entende, aquilo já soa bem nos seus ouvidos, aquilo já faz sentido para você. Aí você vai e pega um livro de gramática, você lê aquelas regras de gramática e vai ser muito mais fácil, porque aquilo vai fazer sentido, porque você já usa aquilo na sua vida. Então, esse é o processo. O método natural é o melhor método para aprender uma língua estrangeira, disparado. Eu sei o que eu estou falando, já estou na minha sexta língua, né? Eu estou focado em alemão agora, eu estou desenvolvendo a minha fluência em alemão pelo método natural. Então, eu não estudo alemão, mas eu fico muitas horas por dia em alemão, conversando, escutando, lendo, conversando com a inteligência artificial no meu nível. Eu faço perguntas para a inteligência artificial, eu peço para ela me responder no nível que eu estou ali em alemão, que é mais ou menos A2 ou B1, às vezes em B2, um pouco mais complicado. Eu não tenho a pretensão de chegar no C1 em alemão agora, porque o C1 é um nível universitário e eu não tenho esse nível ainda em alemão, mas eu consigo trocar ideia em alemão durante uma hora com uma pessoa sem precisar usar outra língua, sem precisar falar palavras em outra língua. Então, esse é o processo. É muitas horas ali de prática, de hábito, hábito da escuta, hábito da conversa, hábito da leitura, consumir conteúdo, consumir séries, filmes, documentários, assistir coisas interessantes na língua que você quer aprender. Esse é o segredo. Tá? Esquece estudar a matéria de escola, esquece estudar gramática por enquanto, esquece decoreba, qualquer tipo de decoreba, qualquer tipo de memorização. Não traduza na sua língua, porque você precisa desenvolver a sua capacidade de pensar naquela língua, naquele idioma. Isso é o mais importante. Então, se você quiser aprender outra língua de forma muito mais rápida, desenvolver fluência, fala comigo aqui, manda uma mensagem lá no Instagram, Bruno Meyer, que eu vou te ajudar. E é isso. Não existe fórmula mágica, não existe colher sem plantar, é preciso plantar. E só que você pode acelerar, você pode plantar de forma rápida, você pode é, trabalhar de uma forma melhor para ter mais resultados mais rápidos e, por consequência, você vai colher de forma mais rápida, que é desenvolver fluência naquela língua.